Com a arrecadação cada vez menor por causa do baixo desempenho da economia e contas que não saem do vermelho, o GDF anunciou uma série de medidas para enfrentar a falta de dinheiro no caixa. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o governador Rodrigo Hollenberg. Governador, muito bom dia, obrigado pela presença. Parcelamento, então, não tem jeito. Bom dia, Fred, bom dia a todos os telespectadores. Olha, Fred, nós temos ainda 2 semanas até próximo do 5º dia útil do mês, para buscar esses recursos que permitam pagar o salário integral. Nós encaminhamos à Câmara Legislativa um projeto de reestruturação previdenciária, que, se for aprovado, vai permitir que a gente possa fazer esses pagamentos em dia e normalizar, digamos assim, o pagamento dos aposentados e também dos servidores. E nós continuamos insistindo com a União para que ela nos pague 791 milhões de reais que ela nos deve de compensação previdenciária. Ela reconhece que nos deve, mas não transfere esse dinheiro. Nós estamos buscando, por meios administrativos e por via judicial, esse recurso que é de compensação previdenciária, que são pessoas que contribuíram ao longo da vida para o regime geral da Previdência e depois se aposentaram como servidores públicos do Distrito Federal, e que a União tem que repassar esses recursos para o Distrito Federal. Governador, a gente tem aqui na tela, para o pessoal de casa entender um pouco melhor, como é que vai funcionar aí o parcelamento de salários em setembro, no mês que vem, né? Atinge aí em torno de 45 mil servidores que ganham acima de R$ 7.500, e aí eles vão ser pagos no 5º dia útil e depois o restante ali no dia 15. A medida não vale para a categoria da segurança pública, ou seja, policiais civis, militares e corpo de bombeiros. O senhor falou aí sobre essa questão de pedir ajuda para a Câmara Legislativa, né? O senhor vai ter força para votar esse projeto aí em 2 semanas? Vai depender muito do presidente da Câmara Legislativa pautar isso e vai depender muito dos parlamentares, mas eu acredito muito, porque essa é a alternativa que nós temos para garantir a normalidade no Distrito Federal. Veja bem, com a discussão sobre reforma da Previdência, um conjunto muito grande de servidores buscaram a aposentadoria ao longo desse período. E o déficit da Previdência tem aumentado, da Previdência Estadual tem aumentado bastante. Hoje, além de toda a contribuição que os servidores dão para a Previdência, todo o aporte que o governo faz para a Previdência, nós temos que, a todo mês, aportar mais 170 milhões de reais para pagar aposentados. Porque no Distrito Federal, nós temos 2 fundos de previdência. Um para quem entrou até 2006 e outro para quem entrou de 2006 em diante. Agora, governador, sobre essa questão do parcelamento dos salários, uma pergunta, aliás, a pergunta que mais chegou ao nosso WhatsApp é a seguinte: os salários do alto escalão, governador, secretários, administradores, esses salários também vão ser parcelados? Ou seja, o salário do senhor vai ser parcelado? Sim, todos os salários serão parcelados. E serão parcelados se até o momento do pagamento nós não conseguirmos essas alternativas que nós estamos buscando. Mas o tratamento será igual para todos. Se não houver aprovação desse projeto na Câmara, ou se o governo federal não repassar pelo menos uma parte significativa do que nos deve de compensação previdenciária, nós vamos fazer o pagamento de todos os servidores que recebem, vamos pagar R$ 7.500 para todos os servidores, e, portanto, 155 mil servidores vão receber o seu salário integral, e os demais que têm um salário líquido acima de R$ 7.500 terão que esperar até o dia 15 para receber a parcela seguinte. Mas eu insisto, até o último momento nós vamos trabalhar junto à Câmara Legislativa, junto ao governo federal, para obter esses recursos que permitam o pagamento dos servidores em dia. Agora, a gente vê aí que o governo federal também vive uma crise gigantesca, né? Uma crise econômica. Como convencer, então, o governo que já está falido ali na esplanada dos ministérios a repassar esse valor para o GDF? Veja bem, Fred, nós não estamos falando de nenhum privilégio, nós não estamos falando de nenhum benefício especial. Nós estamos falando de um recurso que é do governo, que é da população de Brasília.
e que o governo federal reconhece que nos deve 791 milhões de reais de compensação previdenciária. Você já conversou com o presidente Temer? Eu já conversei com o presidente Temer sobre esse caso, já conversei com o ministro da Fazenda. Como disse, nós estamos atuando pela via administrativa e estamos atuando pela via judicial para que esses recursos sejam repassados ao IPREV e com isso a gente pode pagar, porque o nosso déficit de 170 milhões de reais por mês é um déficit para pagar aposentados. Portanto, nós estamos atuando nessa linha e, ao mesmo tempo, nós estamos buscando, através de uma reestruturação previdenciária, criando uma previdência complementar que vai garantir sustentabilidade para a previdência daqui para frente, para todos os servidores que entrarem no serviço público daqui para frente. E ao acabar com a segregação de massa hoje existente, nós temos dois fundos, como eu te dizia, um deficitário e um superavitário. Com a aprovação desse, nós poderemos utilizar 170 milhões de reais por mês desse superávit para pagar os aposentados do fundo que é deficitário. A gente até tem uma pergunta aqui do Arthur dizendo o seguinte: o IPREV é superavitário, essa outra parte aí, né? Haverá parcelamento também para os aposentados? Haverá parcelamento para todos os servidores da ativa ou aposentados que recebam mais de R$ 7.500 líquidos. Agora, para os aposentados que recebem menos de R$ 7.500 líquidos, ele também vai receber integral no quinto dia útil. Agora, repito, nós vamos insistir para aprovar o projeto na Câmara Legislativa até semana que vem, e isso permitiria que pudéssemos garantir o pagamento de todos, servidores e aposentados, em dia. A gente tem outra tela aqui também dizendo que o esforço que o governo pretende fazer, né, governador? Economia de 540 milhões até o fim do ano. As secretarias vão ter que cortar aí 3% do orçamento, corte de despesas diárias, viagens, eventos, compra de equipamentos. Não terão cortes educação, passe livre e programas sociais. Pergunto, saúde vai ter corte? A saúde tem o contingenciamento também, mas a saúde, neste momento, tem uma disponibilidade de recursos para fazer as suas despesas de custeio. À medida que houver uma necessidade, essas despesas essenciais serão aprovadas pela governança. Também, na medida que novos recursos entrarem, haverá paulatinamente a liberação de orçamento, de recursos para que essas áreas possam funcionar. Essa medida de contingenciamento é mais uma medida do governo para conter gastos. É muito importante registrar que o rombo, quando assumimos o governo, era muito maior do que isso. E graças ao esforço que nós estamos fazendo desde o primeiro dia de governo, de redução de mais de 4.000 cargos comissionados, nós reduzimos em 39% a despesa com cargos comissionados, a redução de secretarias, a redução do uso de cargos oficiais, de viagem, todo esse custeio nós já vemos economizando. E agora, com o contingenciamento, vamos obrigar as secretarias a reduzir ainda mais as suas despesas. Isso não poderia ter sido feito antes até mesmo, governador, já que mês a mês está sendo visto aí que as contas estão sempre no vermelho, ou o governo sempre ali no sufoco? Isso já foi feito desde o início do ano. Nós já fizemos no início do ano um contingenciamento de 727 milhões de reais e agora estamos fazendo um segundo contingenciamento de 544 milhões de reais. E por que isso, Fred? Quando você elabora o orçamento, você projeta um crescimento de acordo com informações do Banco Central, do Boletim Focus do Banco Central. E naquele momento nós projetamos um crescimento da economia de 1,4%. O problema é que essa crise nacional não está permitindo que a economia cresça. A economia só cresceu nesse período 0,4%. Com isso houve uma frustração de receita e por isso nós temos que ajustar o orçamento a essa frustração de arrecadação. Governador, a Fernanda de Samambaia faz outra pergunta aqui. Como fica o 13º salário de quem receber no próximo mês? Vai receber integral, 13º, férias. As pessoas que fizeram aniversário em julho receberam ontem, estão recebendo hoje o 13º. As pessoas que aniversariam em agosto vão receber em setembro o 13º integralmente. O que será parcelado, caso não aprovemos o projeto na Câmara Legislativa, ou caso o governo não repasse o que nos deve de compensação previdenciária, é apenas o salário. E repito, quem ganha até R$ 7.500 líquidos receberá integralmente no quinto dia útil, como tem recebido. Quem ganha mais de 7.500, o restante será pago até o dia 15. Outra pergunta aqui do Joelce de Sobradinho é o seguinte: tem previsão de pagar licença-prêmio dos aposentados da saúde, principalmente aqueles aposentados em 2017?
Veja bem, essa é uma despesa grande do Distrito Federal, só de pecúnia para os aposentados de 2016. O orçamento é de 200 milhões de reais, é uma despesa de 200 milhões de reais, e nós estamos pagando de acordo com as nossas possibilidades. No último pagamento, nós pagamos em torno de 10 milhões de reais de pecúnias, que favoreceu, nesse caso específico, um número muito grande de servidores da educação, professores e servidores da educação. Nós continuaremos pagando pecúnia na medida das nossas possibilidades. Agora, governador, existe esse ponto aí do projeto da Câmara Legislativa, é apenas um alívio aí, mas para o próximo mês, ou seja, outubro, ainda fica perigando os servidores a receberem parcelado? Não, caso aprovemos o projeto na Câmara Legislativa, nós teremos tranquilidade por muitos anos. Mesmo não dependendo do governo federal? Mesmo não dependendo do governo federal. Nós teremos muitos anos e teremos tempo para buscar outras alternativas em debate com a sociedade, em debate com a Câmara Legislativa, que garantam sustentabilidade a esse processo. E é muito importante dizer que a medida da criação da Previdência Complementar, que a União já fez, muitos estados já fizeram, é uma medida muito importante para dar sustentabilidade à Previdência. Agora, governador, existe chance do governo, ou seja, quando o senhor terminar o mandato, de sair do vermelho, ou ainda o senhor vai entregar ali no vermelho a situação do DF? Não, nós estamos fazendo todo esforço, Fred, esse é o objetivo, para equilibrar a nossa cidade. E nós já avançamos bastante nesse sentido. Nós estamos fazendo um governo austero, nós estamos tomando medidas duras, com custo político e com custo pessoal muito elevado, mas são medidas de muita responsabilidade, exatamente para que a gente possa fazer com que a cidade possa viver de forma adequada. É importante registrar que o equilíbrio fiscal, o equilíbrio econômico, ele não é importante por si só. Ele é importante para que o governo possa prestar serviço de qualidade, pagando os servidores em dia, pagando os fornecedores e os prestadores de serviço em dia, fazendo os investimentos em dia. E é importante registrar os efeitos positivos disso. O Estado de São Paulo trouxe uma matéria há 2 dias atrás, que mostra a redução de violência no Brasil, e o Distrito Federal é a segunda unidade da federação com a maior redução do número de homicídios. Nós estamos com o menor número de homicídios no Distrito Federal dos últimos 20 anos. Isso tem sido possível graças a um esforço do governo. Nós já construímos 41 escolas no nosso governo. Nós estamos com todos os indicadores de educação melhorando no nosso governo. Isso graças a um esforço também do equilíbrio econômico, tem produzido resultados nesse sentido. Se não aprovar na Câmara Legislativa, como é que fica? Sem previsão de quando acabar esse parcelamento de salários? Sem previsão, nós vamos depender a todo mês do que virá de receita. Agora, certamente, se não aparecer receitas novas, nós não temos como suspender o parcelamento até o final do ano. Mas, eu repito, eu acredito muito na Câmara Legislativa, na postura colaborativa da Câmara Legislativa, de que a Câmara Legislativa vai entender esse momento e vai nos ajudar a aprovar isso semana que vem. Você já está articulando isso com a Câmara? Sem dúvida, já tenho conversado com o presidente da Câmara, tenho conversado com as lideranças partidárias, vou conversar hoje ao longo do dia com os parlamentares. Se a Câmara Legislativa apreciar e votar essa matéria até semana que vem, nós temos condições de garantir o pagamento integral dos aposentados e dos servidores. Agora, governador, hoje, isso foi anunciado ontem, né? Não foi muito em cima para o servidor, que até mesmo tem uma programação ali no 5º dia útil de pagar várias contas, por exemplo, e de repente foi pego de surpresa? Digo, por exemplo, até mesmo pagar o IPTU. A pessoa tinha ali a programação, não vai poder pagar porque o salário foi parcelado. Como é que fica isso assim? Veja bem, Fred, eu até já disse na TV Globo em outras ocasiões, a situação de dificuldade financeira do Distrito Federal tem levado o governo a todo mês, quando chega no dia 25, represa todos os pagamentos. Pagamento de fornecedores, de prestadores de serviços, de empresas terceirizadas, que muitas vezes atrasa o pagamento de terceirizados que ganham R$ 1.300, trazendo muita dificuldade para essas famílias. Ao longo dos meses, isso tem se agravado, o que nos levou, nesse momento, a ter que fazer o parcelamento do salário. Nós buscamos fazer com o menor impacto possível, ou seja, fazendo um corte por renda. Todos aqueles que recebem até R$ 7.500 líquido receberão integralmente. E todos receberão pelo menos R$ 7.500, uma semana depois receberão o complemento do salário. Repito,
caso a Câmara Legislativa aprove o projeto na semana que vem, nós teremos condições de manter a normalidade do pagamento dos aposentados e dos salários até o final do governo. Os sindicatos das categorias dos servidores dizem que vão entrar na justiça. Se entrar na justiça e tiver uma ação favorável a eles, como é que fica a situação do caixa do governo? Olha, qualquer decisão judicial não vai encontrar recursos no caixa do governo. Nós não estamos tomando essa decisão porque queremos. Nós estamos tomando essa decisão porque nós não temos escolha. Chega o dia 5º, dia útil, nós temos que pagar um volume muito grande de recursos. A folha, que é paga diretamente pelo Distrito Federal, tirando segurança e parte da educação e saúde, que é paga diretamente pela União, é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só que com o fluxo financeiro que nós temos hoje, quando chegar no dia desse pagamento, nós vamos ter 170 milhões de reais a menos. Portanto, nós não temos condições de pagar a totalidade dos servidores públicos. Tanto a Leila faz o seguinte: se o dinheiro para pagar professores vem do governo federal, por que parcelar nosso pagamento? Assim como tem uma pergunta também do Leonardo: por que a segurança pública está fora do parcelamento salarial? A segurança pública está fora do parcelamento salarial porque ela recebe diretamente do governo federal através do Fundo Constitucional. E os professores entram no parcelamento porque apenas uma parte do salário dos professores e das pessoas da saúde são pagas pelo Fundo Constitucional. E é importante registrar, quando o Fundo Constitucional foi criado, ele pagava a totalidade dos servidores da segurança, da educação e da saúde. E hoje não paga mais. Com o tempo, hoje, com o aumento dos salários, com redução de jornada de trabalho, como no caso da saúde, o que acontece? Hoje o Distrito Federal tem que entrar, tem que complementar com 8 bilhões e 300 milhões de reais as despesas de educação e de saúde. Tá certo, governador. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia DF. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia e esperamos que a gente consiga superar essa dificuldade, aprovar o projeto e pagar integralmente o salário dos servidores no 5º dia útil. Certamente, nós vamos acompanhar. Bom dia para o senhor. Muito obrigado.